Tudo começa quando Jerônimo fala que não vai permitir que Augusto fale de Renata como se fosse uma mercadoria. E então Augusto continua provocando, dizendo que jamais vai devolver ela para ele. E então Jerônimo se irrita e mete um socão na cara dele. E Augusto diz que ele é um perdedor. E Jerônimo manda ele sair de sua fazenda. Augusto sai. E Jerônimo, furioso, reclama que ele foi até lá na sua fazenda para tirar satisfação. E então Marina pergunta se ele está mais revoltado por causa da acusação, ou porque soube que jamais terá acesso a Renata novamente. Jerônimo fica em silêncio. E então Marina fala que já entendeu que ele não consegue tirar Renata de sua vida. E que só está com ela por estar, e diz que não vai poder viver com o fantasma de Renata em sua vida. Por outro lado, Roberta vai até o hotel e entrega algumas coisas dela e de sua irmã para Josefina, e elas identificam com etiquetas, porém colocam o nome de Roberta no lugar de Renata, e garantem que agora Regina vai ter certeza que Roberta é sua filha. E na Bonita, Augusto vai até Ezequiel e fala que eles vão tacar fogo na plantação da Bonita. E Ezequiel tenta dizer que ele não deveria fazer isso, mas o patrão furioso manda ele entrar dentro do carro e sai. Lá dentro, Jerônimo se desculpa com Marina e fala que não está sendo fácil tirar Renata de sua vida, e lembra que ela pediu para ele ser sincero. Mas Marina diz que não é isso, e sim que não sabe se ele vai conseguir esquecer ela, e Jerônimo pede paciência para ela. Marina pergunta o que ele queria dizer antes de Augusto chegar, e Jerônimo fala que precisa ir ao México para encontrar com Renata, e diz que os dois não compartilharam só um casamento, mas tem várias coisas que unem eles. Marina quer saber do que se trata, e Jerônimo diz que tem a ver com a morte de seu irmão, mas é uma longa história, e garante que vai contar tudo quando voltar, e pede para Marina confiar nele, e então ela diz que tudo bem, e em seguida vai embora, e Jerônimo fica pensativo. Em um restaurante, Regina fala para Gonçalo que Peppa só entrou em contato de novo uma vez, e que depois disso não soube mais nada dela. E então Gonçalo diz que está sentindo que ela está escondendo algo dele, mas Regina diz que não, e pede para ele deixar ela resolver as coisas da forma dela. Gonçalo não entende, e Regina fala que tem coisas muito profundas que ela não quer compartilhar, e Gonçalo diz que não quer ser invasivo, mas pede para ela por favor não sumir de novo, porque fica muito preocupado, e não aguentaria se algo acontecesse com ela. Enquanto isso, Adriana conta para Renata que foi até a casa de César para conversar, porém ele se sentiu mal e não puderam continuar a conversa. E então Renata pergunta se a amiga decidiu ficar com Matias, e Adriana diz que sim, e que ficou furioso em ver ele com Julieta. E só de pensar que poderia perder ele fica furiosa. E então Renata brinca dizendo que ela está com ciúmes, e Adriana admite que sim, e então as duas saem juntas. De volta ao restaurante, Regina fala que foi até a casa com Renata para socorrer Roberta, e pergunta se ele sabe que ela está com problema no coração, e Gonçalo diz que sim, porque ela tem isso desde nova e que Fina sempre a protegeu por causa disso, dizendo que ela estava em desvantagem, e então Regina fala que ainda bem que Fina se preocupou em protegê-la. Gonçalo diz que sim, e que ainda bem que ela tocou nesse assunto. Porque por mais que eles estejam distantes, ele sempre vai se preocupar com a saúde dela. E enquanto isso, Karina está com Alzira, que agradece a ela pela comida, e então Karina diz que ela já está formando barriga, e Alzira diz que sim,
mas que ela é uma mulher de gravidez discreta. Karina pergunta como ela está com Ezequiel, e Alzira conta que eles estão bem, e parece que ele já a perdoou, e então pergunta para a amiga sobre Lázaro, e Karina fala que não sabe o que está acontecendo, e que ele disse que era preocupado com a construção da casa, mas não acha que seja verdade, e então Alzira fala que ela precisa pressionar para ele contar o que está acontecendo. E nesse meio tempo, Carlos fala para Lázaro que Matilde falou sobre o casamento, e pergunta o que está acontecendo, e o porquê ele não vai se casar, e então Lázaro pergunta se Jerônimo não contou para ele, e Carlos pergunta sobre o que, e ele conta que o Dr. Álvaro está vivo, e Carlos fica sem acreditar. Gonçalo leva Regina até o centro, e ela agradece por ele a acompanhar, e Gonçalo fala que gostaria de estar ao lado dela em todo momento, e Regina diz que o ama, e pede para Gonçalo não duvidar, e ele diz que sabe disso, mas que terão que aprender a dividir interesses, e pede para ela ligar para ele se precisar de alguma coisa. O celular de Regina toca, e então Gonçalo pergunta se ela não vai atender, e ela pega e atende, e Josefina dizendo que já tem o que ela precisa para saber quem é sua filha antes dela encarar, e então Regina fica só escutando ela dizer que vai esperar por ela em meia hora no mesmo lugar de sempre, e então desliga, e Gonçalo pergunta se era essa mulher. Mas Regina mente dizendo que diz que vai precisar sair, e então eles se despedem. Enquanto isso, Honório está olhando Constanza dormir, e então vai até a cama e vê a foto de Josefina e fica pensando que ela é uma ladra, porque pegou a bebê de Regina. E então Constanza acorda e ele diz que vai fazer umas perguntas e pede para ela responder com os olhos. Ele fala que estava pensando, e acha que chegou a uma conclusão, e então Constanza pensa que graças a Deus ele resolveu falar sobre isso. Honório pergunta se ela foi à mansão pegar os documentos com a letra de Josefina e ela descobriu, e Constanza aperta os olhos para confirmar, e ele pergunta se foi a cunhada que fez isso, e ela aperta os olhos de novo. Mas Honório diz que pode ter sido Branca, e Constanza fica agitada pensando que não, e então ele fala de novo o nome de Josefina, e Constanza confirma que foi ela. Honório fala que deve ter sido horrível para a esposa não poder contar o que aconteceu, e pede para ela ficar tranquila porque ele vai procurar por Gonçalo, e garante que vai fazer uma denúncia contra ela. Na empresa, Renata conversa com um dos clientes ao telefone, e em seguida desliga e começa a pensar em Jerônimo. Mas diz que não vai ficar com ele ocupando sua cabeça, e então resolve ligar para Augusto, mas cai na caixa de mensagens, e ela deixa um recado, pergunta sobre o vinho dele, e desejando que tenha ficado tudo bem. Ela desliga, mas em seguida o celular toca, e ela atende como se fosse Augusto, mas percebe que não é ele, e então fica escutando e marca um encontro, e depois corre para falar com Adriana. Gonçalo chega correndo na casa de Honório e pergunta se aconteceu algo com sua irmã, mas o cunhado diz que não. E Gonçalo diz que não entende o porquê ele disse que era urgente se ele acabou de sair de lá. Honório fala que já sabe quem tentou matar Constanza, e Gonçalo quer saber de quem se trata. E Honório furioso fala que foi Fina. Gonçalo se altera perguntando se o cunhado tem certeza disso, e Honório garante que sim. E conta que Josefina descobriu que Constanza já sabia de tudo, e Gonçalo não entende e pergunta sobre o que. E Honório furioso fala que sua mulher descobriu que Josefina e Pepa Álvares são a mesma pessoa,
E Gonçalo pensa um pouco, e Honório diz que sim, a mulher que roubou a filha de Regina. Gonçalo fica mais nervoso e pergunta se o cunhado tem certeza, e ele diz que sim, e conta que já chamou a polícia, e Gonçalo diz que se ela fez isso precisa pagar, e diz que agora está pensando que Regina está correndo perigo, e então liga para ela. Regina já está esperando por Fina, quando vê que Gonçalo está ligando, mas resolve desligar, e nisso Josefina chega e entrega o que prometeu a ela, e Regina pergunta como vai ter certeza, e Fina fala que ela só pode confiar, a não ser que queira falar com as duas e dizer que é mãe de uma delas, e então Regina escuta e fica quieta, e Josefina diz que espera que seja a última vez que elas se encontrem, a não ser que ela abra a boca. E garante que se isso acontecer vai atrás dela aonde quer que for, porque sempre estará de olho em cada passo que ela der, e então vai embora, de volta à empresa. Renata procura por Adriana, e nisso ela chega dizendo que foi comprar um café para elas. E então Renata leva ela para sua sala e manda ela adivinhar quem entrou em contato com ela. Adriana pergunta se foi Augusto, e ela diz que não, e então a amiga grita dizendo que foi Jerônimo, e Renata confirma, e conta que ele pediu para encontrar com ela e que é urgente, e então a amiga fala que Renata não se decide, e ela explica que sua mente fala uma coisa, mas sua cabeça diz outra, mas garante que vai para saber o que ele quer dizer. Na mansão, Gonçalo pensa que não sabe como esteve tão cego por estar casado com uma mulher que tentou matar alguém e que roubou uma criança, e então Roberta chega e pergunta o que o pai está fazendo lá. Gonçalo pensa que ela não tem culpa que sua mãe seja dessa forma, e então fala que ficou sabendo que ela passou mal, e pergunta pela mãe dela, e Roberta quer saber o que está acontecendo, e então Gonçalo conta que ela está sendo procurada, porque foi a responsável pelo que aconteceu com Constanza, e então Roberta pensa que precisa avisar sua mãe, e disfarça abraçando o pai. Por outro lado, Regina vai até uma clínica e entrega o que tem para fazer em um exame de DNA. E então a moça pede para ela esperar para fazer tirar um pouco de cabelo da raiz dela. E então Regina vai sentar e pensa que agora sim vai descobrir quem é sua filha. E nisso o celular dela toca de novo, mas ela não atende. Roberta conta para Josefina que já sabem que ela foi a responsável pelo que aconteceu com Constanza. E ela pergunta quem disse isso, e Roberta fala que foi seu pai, e Josefina não entende como descobriram se ela não consegue falar, e Roberta diz que com certeza ela conseguiu se comunicar com Honório. Josefina fala que Roberta não pode dizer aonde ela está. E ela fala que se está ligando é para ela se proteger, porque todos estão atrás dela, incluindo a polícia. Na empresa, Renata pergunta para Adriana se ela acha que Jerônimo quer propor que eles voltem, e a amiga diz que com certeza, porque senão ele teria procurado por ela na empresa e não marcaria no bar a mentirosa, e então Renata diz que é verdade. O telefone toca, e Renata avisa para Adriana que o cliente dela chegou, e quando ela vai sair, Renata a chama de novo perguntando o que realmente deve fazer, e a amiga manda ela seguir seu coração. Na cruz de amor, Augusto vai para seu escritório com Ezequiel, e comenta que só Jerônimo teria motivos para fazer isso com seu vinho. E então manda Ezequiel ir fazer o que ele mandou. Em seguida, o telefone dele toca e é Renata, e ele pergunta o que ela quer, e Renata fala que não é nada muito importante. E então ele diz que não pode falar agora e desliga na cara dela.
e Renata fala sozinha dizendo que iria contar para ele que vai encontrar com Jerônimo, mas já que ele não quis ouvir, tudo bem, e então fica feliz que vai ver Jerônimo de novo. E nesse meio tempo, Jerônimo e Carlos conversam sobre Fina, e Jerônimo diz que precisa colocar ela atrás das grades, e que vai falar com Renata quando chegar na cidade. Carlos comenta que já sabe sobre o Dr. Álvaro, e então Jerônimo fica nervoso e diz que pediu para ele não contar para ninguém, mas Carlos diz que vai ficar quieto sobre isso, e Jerônimo pede por favor para o amigo não falar, e chama ele para ir ao aeroporto. Na cidade, Matias chega com Julieta em seu apartamento, e ela comenta que Adriana ficou com raiva quando viu eles juntos, e Matias diz que não reparou, mas ela dá certeza, e fala que seria interessante se ela pensasse que eles estão juntos, e então Matias acha engraçado, e os dois fazem um brinde e falam que são comparsas. Enquanto isso, Adriana fala com César ao telefone, e ele conta que está com muita dor na cabeça e que vai ligar para ela no dia seguinte, e então Adriana fica pensando que precisa dizer a ele que gostou muito de conhecê-lo, mas seu coração pertence a Matias. E nisso ela vê o carro da polícia na porta de sua casa e sai correndo para saber o que aconteceu. Lá dentro, o delegado fala para Honório que a investigação sobre Josefina começará imediatamente, e então ele agradece e pede para se manter informado. Adriana chega e pergunta para seu pai o que aconteceu ali, e ele fala que já sabem quem tentou matar Constanza, e Adriana pergunta se não foi um assalto, e o pai diz que não, e então ela fica nervosa e pergunta quem foi que tentou fazer isso. Por outro lado, Renata chega no bar, a mentirosa, na expectativa que ela e Jerônimo possam fazer as pazes, e nisso ela vai até ele e os dois começam a conversar sobre as lembranças daquele lugar, e Jerônimo começa a comentar de quando se apaixonou por ela, e se lembra dos momentos que os dois tiveram juntos. Renata começa a pensar na mesma coisa, e então viaja em seus pensamentos, e Jerônimo a elogia dizendo que ela é muito bonita. Renata comenta sobre o nome da fazenda, e então Jerônimo fala que foi até ali para falar com ela sobre algo importante, e que não quer causar mais tristezas, porém precisa falar. Renata fica assustada e pergunta do que ele está falando, e então Jerônimo fala que tem provas que foi a mãe dela que escreveu a carta de despedida em nome de Roberta para Rafael, e que tudo indica que ela tenha matado ele, e deixa Renata paralisada. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.